Boa tarde, eu sou Tatiana Camarão. Iremos dar início ao Fórum de Debates Online. Gostaria de saber se vocês estão nos ouvindo bem e, se possível, saber o órgão que trabalham, de onde são, para que eu possa identificá-los quando do envio das perguntas, do encaminhamento das perguntas aqui para o nosso entrevistado. Vamos ver quem que está entrando, de onde são. Olha, temos aqui gente do Pará. Boa tarde, Rogério, o Walter Filho. Estou vindo do TRF da Terceira Região, Renato Monteiro. Yara, minha cidade, Vitória. Você sabe que eu sou capixaba, né, Rony? Ontem eu falei com... Não sou mineira, não. Carolzinha, minha colega lá do TJMG, olá, pessoal da UNB, todo mundo comparecendo. Quero mandar aqui um abraço lá para o pessoal da Condende. Quem mais nós temos aqui? Olha, Santa Catarina, Rony, Tribunal de Contas, então o Brasil inteiro participando. Alá, Luciana, pessoal de Goiânia, sou apaixonada lá com esse estado de Goiás, o povo acolhedor, a Bahia também se fazendo presente, então um abraço aqui a todos, Santa Luzia, aqui do ladinho, Rony, cidade aqui da região metropolitana, Linhares, Espírito Santo, nossa, muito bom, hein? Muito bom. Vamos lá. Ribeirão Preto, gente, nós estamos aguardando o pessoal chegando para essa live aí com o professor Rony. Professor Rony, um amigo querido, uma pessoa que faz parte, né, do nosso dia a dia aí das contratações públicas. E aí, obrigado, professor? Muito Estou te obrigado. apresentando aqui, professor. Ah, eu vi, muito obrigado. Professor Rony para além de um amigão que eu tenho, eu falo, é meu consultor jurídico, uma referência na área das contratações, professor advogado da União e uma das pessoas mais queridas do nosso ambiente, um dos melhores palestrantes que nós temos, enfim, então hoje nós estamos aqui com muito conhecimento nessa tarde de quarta para poder tratar aqui a respeito das contratações públicas. Então, boa tarde, Rony. Ô, Tatiana, muito obrigado. Preciso gravar isso aí, viu? Muito obrigado. Pois é. Para mim é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você. Pelo contrário, você que é uma grande referência na área das contratações públicas, né? É uma grande alegria poder aceitar o seu convite e estar aqui mais aprendendo do que compartilhando conhecimento. Ô, Rony, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, antes de mais nada, eu tenho que render homenagens, porque essa quarta-feira tem um diferencial, sabe? É uma quarta-feira que o meu time faz aniversário. Estou aqui de preto e branco, em homenagem ao glorioso Galo. Então, assim, rendo minhas homenagens a esse time, nosso Clube Atlético Mineiro. Então, eu quero já falar que eu já estou emocionada de antemão. Então, veja bem, com isso eu tenho certeza que a live vai ser muito mais impactante, entendeu? Ô, Rony, então vamos ao que interessa, né? Eu quero falar com o pessoal aqui que está nos assistindo, que é para eles enviarem as perguntas para o nosso entrevistado. Ontem eu esqueci de falar, mas todas as perguntas que estão sendo enviadas, a gente encaminha depois para o entrevistado, que todos eles têm a rede social e, na medida do possível, eles vão filtrar essas perguntas e tentar fazer, que é o caso do professor Rony, ao final ele vai falar disso, ele tem uma DR, então ele pode tratar dessas dúvidas nessas DRs. Então, a gente se compromete de passar, eu também me comprometo, eu vou tentar pegar aquelas questões que foram apresentadas ontem, tentar respondê-las na minha rede social. Bem, eu falo, Rony, agora já entrando na nossa temática, a gente morre de tudo nessa vida, mas não morre de tédio nessa área das contratações, não é isso? É verdade. Nessa celeuma que a gente está vendo, nesse momento que a gente está vivenciando, que é um momento difícil, com essa tragédia iminente que aconteceu, e nós
o que a gente viu? De uma hora para outra, uma série de normativos sendo publicados, lei sendo publicada, decretos sendo baixados e normativos editados, enfim. E com isso, os gestores estão cheios de dúvidas, muito ansiosos, e por isso do propósito da Fórum de criar esse ambiente online gratuito para que a gente possa realmente reverberar o conhecimento. E uma questão, Rony, que eu fiquei assim, querendo saber de você, porque são tantos os normativos, eu vou tentar criar aqui, concatenar um pouco, né, essas questões para a gente poder entender. Mas um deles é o decreto legislativo número 6, agora de março. Esse decreto, ele reconheceu o estado de calamidade pública para a administração. E eu queria saber de você, com relação a isso, quais são os principais efeitos deste decreto legislativo? O que você pensa disso? Porque isso está realmente trazendo um pouco de dúvidas, como que o que vai rever, esse decreto, o que ele vai provocar, os impactos dele? Realmente primeiramente, Tatiana, você fez uma abordagem muito importante. A gente está num momento de mudanças alucinantes na área das contratações públicas, porque quem atua com contratação pública acaba lidando com duas situações quase que díspares, antagônicas, que é a forma mais estática de atuação da administração pública como um todo e a necessidade dela de firmar contratações com o mercado, resolver suas necessidades contratando fornecedor do mercado. E o mercado é extremamente dinâmico, né? As necessidades econômicas, elas são extremamente dinâmicas. E aí, diante desse momento de crise, a administração pública teve que, de repente, está tendo que mudar um monte de modelagens para poder atender essas necessidades por conta da dinamicidade do mercado. Por exemplo, a questão do preço, mudança abrupta do preço por conta do aumento gigantesco da demanda, a ausência de fornecedores aptos para entrega, então já estão relativizando diversos critérios de habilitação, restrições. Então, essa dinamicidade faz com que a gente tenha que mudar a lógica estática da administração pública nessa área de contratação. E esse problema também da crise gerou como um dos primeiros movimentos, né, a pressão para que o governo apresentasse ao Congresso um decreto, né, um pedido de decreto legislativo para declarar esse estado de calamidade pública. E o principal efeito dessa declaração, que já foi reconhecida pelo Senado Federal, o principal efeito é relativizar algumas restrições para as despesas públicas previstas lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com isso, o Congresso dá uma autorização extraordinária, excepcional, para que, diante desse momento de calamidade pública, o Executivo possa se livrar de algumas dessas amarras, né, para aumento de despesa, para que ele possa agir e tentar enfrentar essa grande crise, né, que não é só no Brasil, mas em todo o mundo os estados têm vivenciado, né, essa dificuldade de encontrar soluções para um problema tão difícil e tão complexo como que nós estamos vivendo hoje. Eu falo que a gente vai se adequando à necessidade e realidade, né, que a gente vai vivenciando. E em função disso, a gente viu, inclusive, a publicação da Lei 13.979, que vai adotar algumas medidas, né, que as autoridades vão poder implementar no âmbito, óbvio, das suas competências, para o enfrentamento dessa emergência na área de saúde. E uma coisa que me preocupou, Rony, porque uma das medidas é a questão da requisição de bens e serviços públicos. Então, quando a gente ensina em sala de aula, requisição é o ato autoexecutório, que tem o pressuposto de perigo iminente e que vai ter a indenização ulterior, caso demonstrado dano, ok. Aí vem o exemplo, né, que os professores dão muito até para concurso público. Imagine aquela situação no cinema, que você vê um guarda, cinema lá, o filme americano, que ele joga a pessoa e pega a moto para poder socorrer alguém, ou uma situação de segurança, ou seja, como se fosse essas situações bem, nossa, como que pode, né, será que isso acontece mesmo? E finalmente a gente vê uma medida que é de requisição, que é excepcional, mas ela sendo pensada para essas horas. E aí eu quero
e talvez aí a gente não saiba quais os problemas que podem surgir dessas ações, porque ela se faz presente na Constituição, mas ela eu desconheço essa utilização como vem sendo assim, agora vamos fazer da requisição uma medida que vai fazer parte aí do nosso enfrentamento da crise. E as pessoas estão em dúvida, porque como é que isso vai quais os impactos disso, como é que, quais os problemas que surgirão dessas ações? Então, essa é uma dúvida que se apresenta por ter sido, talvez, uma medida não tão utilizada, né, nos últimos anos. Perfeito. Excelente sua pergunta. O nosso direito administrativo, o direito administrativo brasileiro, ele é muito formalista, né? Ele é muito baseado ainda no direito administrativo francês e falta a ele, às vezes, uma percepção econômica do funcionamento das coisas. Então, realmente, aquele exemplo clássico da requisição administrativa em situação de perigo, né, emergencial, que permite que o agente público possa, usando da sua prerrogativa extraordinária, tomar para si bens e serviços com a indenização ulterior, e aí se fala justamente, né, numa perseguição para tentar livrar a sociedade de um perigo iminente. O policial pode, por exemplo, pegar uma moto, um veículo de um particular e usá-la em nome do Estado para enfrentar esse perigo. Ok, essa prerrogativa que existe, ela funciona e funciona muito bem didaticamente nos manuais de direito administrativo, mas quando vai para o mundo real, ela pode ter repercussões econômicas que o Estado não pode desprezar. Né? E um exemplo, eu até fiz um rápido vídeo logo no início dessa crise do coronavírus sobre isso na rede social, uma clara situação em que a administração pública tem que ter muito cuidado e envolve esta vivenciada hoje. Por quê? Vários estados estão fazendo a requisição administrativa de bens junto, por exemplo, às farmácias. Por exemplo, preciso de álcool gel, não tenho um álcool gel, então vou lá na farmácia, tomo em requisição administrativa e depois eu vou indenizar as farmácias, ou nas pequenas fábricas. Essa medida, ela pode parecer legítima, como tomar a moto, como o policial tomar a moto, no exemplo dos manuais, ela pode até parecer legítima em um determinado momento, em uma primeira visão, mas ela pode trazer uma péssima repercussão econômica para o próprio Estado e para a resolução do problema hoje vivenciado. Por quê? Imagina-se que você é a fornecedora, é a fabricante ou é a dona da farmácia. Há um grande aumento exponencial da demanda, por exemplo, vamos usar o exemplo do álcool em gel. Há um aumento exponencial da demanda pelo álcool em gel, acabou seu álcool em gel, acabou o álcool em gel do seu fornecedor normal, você já teve que ter muito esforço, possivelmente pagar mais caro, possivelmente bancar por si só o transporte, resolver vários problemas para poder conseguir preencher a sua loja com esse produto que está em falta no mercado para você poder vender e lucrar mais. Obviamente que como você comprou mais caro, você vai vender mais caro. Obviamente que como você tem um excesso de demanda, é natural que o mercado aumente um pouco o valor nessa oferta. E aí vem a administração pública, depois desse seu esforço para colocar o álcool gel e vender, vem a administração pública e diz, não, eu estou precisando, me dá aqui, depois é que eu vou ver o valor devido e te pago. O que vai acontecer com você? Você, obviamente, vai ficar insatisfeita e você jamais vai atrás novamente de álcool gel. Então, o efeito econômico pode ser, se a administração continuasse fazendo isso, ainda bem que os governos estaduais perceberam que essa não era a solução, mas se ela continuasse fazendo isso, o que iria acontecer é que a necessidade da demanda continuaria se ampliando e simplesmente não haveria mais de quem tomar. Por quê? Porque aqueles que estavam buscando e repondo suas mercadorias iriam perder interesse em estar expondo suas mercadorias, ou não iam mais atrás, ou não iam expô-las, e o Estado não teria mais de quem tomar. Isso seria péssimo para o combate ao coronavírus. Muito mais correto era, ao invés de usar a requisição, obviamente eu não estou dizendo que ela não possa ser usada, em casos extraordinários, obviamente pode, avaliando essa repercussão econômica, pode, mas muito mais interessante é fazer o passo que foi feito posteriormente, que é ampliar, criar incentivos, estímulos para ampliar a oferta, como foi feito com a mudança na lei que facilitou a dispensa de licitação. Com isso você começa a ter muita gente fabricando álcool em gel para vender. Né? A redução das necessidades de licença, de autorização da Anvisa, isso também permitiu a facilitação do Estado para ele
ampliar essa oferta. E isso, por si só, em tese, pode equilibrar o preço, evitando certos abusos. E um outro ponto, esse foi um ponto inicial que me preocupou com a requisição e até gerou aquela publicação, e um problema mais recente do uso da requisição, repito, ela pode ser usada, mas não sem avaliação da repercussão econômica, mas um segundo ponto ocorreu mais recentemente, que foi a tentativa do governo federal de fazer requisição de materiais, equipamentos já adquiridos pelos municípios ou pelos estados. E aí, notadamente, acho que foi o estado de São Paulo, o estado de Pernambuco, os precedentes que eu conheci. E aí é um grande problema. Na minha opinião, aí é um grande problema e cabe uma discussão jurídica muito interessante para enriquecer os manuais, né? É possível, nessa hipótese, a requisição administrativa da União em detrimento desses bens já adquiridos por estados e municípios? E a resposta manualesca é possível. Se faz um paralelo com o decreto de desapropriação, né, e diz, é possível, porque a União é um ente federativo. Pode mais. E esse debate, ele pode gerar, eu espero gerar, algumas reflexões mais profundas do que o que consta nos manuais. Primeiro, que o nosso Pacto Federativo, não, na minha opinião, não recepcionou essa hierarquia da União. Então, não há essa hierarquia, mais que o decreto-lei naquela época estabelecia. Segundo, que se justifica, sim, a requisição, e aí, inclusive, a professora Raquel Carvalho, de Minas, se eu não estou enganado, ela defende que é possível a requisição também de Estado e município em detrimento da União, porque não há essa hierarquia, né? Então, admitido, e eu concordo, é possível a requisição administrativa de bem público. Qual é o fundamento da requisição administrativa de um bem público, quer dizer, de um órgão público em detrimento de outra entidade pública? É a resolução daquele momento de crise, daquela situação de perigo imediato, iminente, né? Então, totalmente justificável. Eu volto ao exemplo dos manuais. É totalmente justificado, por exemplo, que um agente da Polícia Federal, para resolver um problema de perigo público iminente, pegue o carro da Polícia Estadual. É um bem público, mas ele pode fazer essa requisição administrativa, porque eu concordo, é possível a requisição administrativa de bem público. Agora, não faz sentido se os dois entes estão tentando resolver o problema, né? Aí não se faz sentido a requisição. O mesmo interesse público que legitimaria a requisição pelo federal, legitima a requisição pelo estadual. Então não pode, é totalmente, inclusive, contraproducente para esse combate que a gente tem que fazer nesse momento de crise, que as unidades federativas fiquem disputando equipamento, né? Disputando medicamento, disputando aparelhos para o combate ao coronavírus. Elas precisam de uma ação coordenada, está faltando diálogo, e eu espero que as vaidades políticas não afetem a atuação do país, né, das diversas unidades federativas no combate a essa crise. Nossa, muito bom, muito bom. Bom, tá dando cacofonia aí? Não, para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Bom, o som, eu acho que o microfone não pegou aqui no computador, tá pegando o do próprio Então o problema era o meu retorno que estava. Deixa eu mudar o microfone aqui, mas pode continuar, estou ouvindo vocês tranquilamente. Então, caiu o do fone. Eu acho que houve algum problema no fone, caiu do fone. Eu vou tentar um outro aqui para dar certo. Espera aí, acho que vai. Aprendi um macete com uma amiga minha aqui recentemente. Não foi. Ele não está lendo o microfone. Está bloqueado, não? Normalmente o problema é de operador mesmo. Pode continuar? Mas você está me ouvindo? Pode continuar. Então, beleza. Agora melhorou. Para mim está tranquilo. Bom, em relação às contratações, então, que agora é um tema que o pessoal está perguntando, várias pessoas fazendo essa pergunta aqui no chat, nós tivemos uma medida provisória, Rony, que é a 926, e ela estabeleceu uma nova hipótese de dispensa. Essa hipótese é mais simples, na medida em que ela não exige ETP,
A gestão de risco também ela pode ser eliminada nessa fase preliminar, só vai ser exigida na fase de execução de contratos. Ela permite um termo de referência, um projeto básico muito mais simplificado. Enfim, ela flexibiliza também a questão da pesquisa de preços, que ela fala uma fonte dentre aquelas que ela elencou. Então, ela torna muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais célere a própria dispensa que se pretendia a esta finalidade, né, a dispensa de emergência. Bom, enfim, esse procedimento para atender essa situação emergencial que veio com a medida provisória 926, você entende que ele é extensível aos estados e aos municípios? Ótimo. Eu acredito que sim. Acredito que sim, é extensível aos estados e municípios, até porque é uma regra, uma exceção à obrigatoriedade de licitar, é uma regra materialmente geral, e eu entendo que a União, ao legislar sobre regras materialmente gerais, ela deve legislar, é uma obrigação constitucional, ela deve legislar para todos os entes federativos. Então, ela não poderia, assim como ela não pode criar uma modalidade apenas para ela, né, ela não pode criar uma exceção, uma obrigatoriedade de licitar apenas para ela. Então, a hipótese de dispensa em si, pelo menos, essa hipótese de dispensa ela é extensível sim, pode ser utilizada para estados e municípios, e como você bem falou, né, ela traz diversas vantagens em relação, por exemplo, à hipótese de dispensa emergencial do inciso 4 do artigo 24, por não deter os mesmos, não exigir os mesmos requisitos, as mesmas condicionantes. E num momento de crise como esse, eu acho extremamente salutar a relativização desses requisitos de controle, né? O mais importante é uma ação eficiente e rápida da administração para salvar vidas, né? Para realizar as contratações necessárias para salvar as vidas. Certamente haverão alguns gestores que irão se aproveitar desse momento para desvios. Deixa eu só te interromper, porque nós tivemos uma pergunta até nesse sentido. A pergunta ela foi feita, deixa eu pegar aqui, para eu já aproveitar o gancho, ela foi feita pela Renata. A Renata não identificou o órgão, e ela fala em que medida o Tribunal de Contas pode adiantar sua atuação para o enfrentamento dessas possíveis irregularidades e abusos desses gestores municipais, estaduais ou federal, em decorrência desse aproveitamento, dessa flexibilização do decreto de calamidade pública. Porque você está comentando isso, né, que é uma situação que vai ter que ter aí um certo cuidado, porque flexibilizaram, mas ele tem um objetivo, né, ele tem um objeto, o objeto é o enfrentamento dessa situação emergencial da saúde pública. Eu fico imaginando o prefeito aproveitando e ornamentando uma prefeitura com este decreto. Aí seria absurdo, né? Seria absurdo. Certamente ele não vai poder usar a dispensa emergencial para isso, né? Certamente ele não vai poder usar a dispensa emergencial para isso. Agora, eventualmente é possível que a desnecessidade de cumprir alguns dos requisitos faça com que ele desvie e utilize o aumento da despesa para atendimento de situações outras que não o combate ao coronavírus, né? Mas, enfim, realmente, a gente tem esse risco, é um risco plausível, e vai caber aos órgãos de controle, os competentes órgãos de controle que nós temos, como o Tribunal de Contas, aferir eventual abuso ou desvio de finalidade por parte de algum gestor. O foco agora, eu acho, tem que ser as ações para combater a crise do coronavírus, né? Embora exista ainda quem pensa que é uma gripezinha, né? Mas me parece algo muito sério, a gente vê o exemplo no mundo. Tem que ter cuidado com a repercussão econômica, isso é uma preocupação necessária, o Brasil precisa cuidar disso, mas não sem descuidar também da preocupação com a saúde. Rony, agora me parece que talvez uma saída aí para a gente dar um suporte para esses entes da federação, os estados e municípios, é a produção desses documentos que estão sendo feitos pela SEGES. Às vezes eles não estão cientes, eu queria que você comentasse um pouquinho disso, porque você até ajudou um pouco nessa produção, eu participei, né, dando um apoio lá para o Renato. Então, acho que seria importante você comentar um pouquinho o que foi feito lá e que está disponível, não é isso? Exato, o pessoal da SEGES, né, a equipe da atual gestão da SEGES, que é uma secretaria do Ministério da Economia, formada por grandes profissionais, né,
cabeçada pelo Cristiano Eichert e pelo Renato Fenili, e o Renato, ele, assim que começou todo o problema, ele se movimentou, reuniu diversos agentes públicos e privados também, num grupo de WhatsApp, e começou a tentar liderar a confecção de minutas para auxiliar, né? E muito interessante, muito bacana a providência do Renato, porque foi pensando justamente em estados e municípios que, em tese, teriam mais dificuldade, né, para instrumentalizar esses processos. Então, eles criaram modelos, né, termo de referência, projeto básico, parecer, que foi o que o Rafael, a Gabriela e eu pudemos contribuir, modelos básicos para publicizar para a utilização de estados e municípios no enfrentamento a essa crise do coronavírus. Uma providência muito bacana, né? Ele acabou criando, pela SES, uma espécie de catálogo de padronização para estabelecer bons modelos feitos com atuação mesmo dos agentes públicos aí, de forma liberal, todo mundo querendo auxiliar. Eu acho um movimento muito bacana. O Renato tem essa característica de pensar a administração pública sobre essa maneira, essa forma dialógica, né? De agregar, né? É isso. Eu vou até sugerir, eu colocar na minha mídia, você na sua, fórum, divulgar esses links que os consultores jurídicos dos municípios, dos estados, até as próprias empresas que estão nos assistindo, para que eles possam tomar como referência. A gente vai divulgar, então, na mídia social, para que eles tenham acesso a esses documentos que foram produzidos pela SES. Pode ser assim? Claro que sim. Então, ótimo. Perfeito. Eu quero, então, aqui uma outra questão que me perturbou muito. Eu queria ver com você, Rony, essa medida provisória 926. Ela tem uma permissão de que é possível a contratação de empresas declaradas idôneas ou suspensas, ou seja, empresas inidôneas são aquelas que foram banidas do serviço público, não podem mais contratar porque elas cometeram uma falta grave. E as suspensas são aquelas que não podem contratar ali com o ente da federação, enfim, não vou entrar na discussão a respeito desse assunto, mas a gente tem essa possibilidade prevista na medida provisória 926 de ter esta contratação desde que se comprove nos autos do processo que ela é a única fornecedora do bem ou serviço a ser contratado. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho o que você acha dessa autorização. Eu achei bem interessante, eu particularmente achei bem interessante, porque eu tive uma live, a DR, até que você comentou, que é uma live que eu faço normalmente às quartas-feiras à noite, né? E eu tive com a Flaviana Paim, acho que a última quarta-feira, ou a penúltima quarta-feira, e a gente tocou no nosso plano das perguntas que foram tratadas lá. E eu particularmente defendi que, neste momento de crise, acreditava que deveria ser superada a restrição, até como medida administrativa, não pensava nem em lei, mas como medida administrativa, uma medida cautelar administrativa de afastamento, é algo que eu defendo no livro, de afastamento do efeito da sanção, quando for essencial ou necessária a contratação daquele fornecedor ou a renovação daquele fornecedor. E aí, para minha surpresa, dois dias depois, um dia depois, sai a mudança na lei, sai a mudança na lei pela MP, e eu estou no grupo lá, e o Renato pega e diz, olha, a gente daquele debate ali lançou a ideia para discussão na Casa Civil, enfim, e saiu aquela possibilidade. Poxa, fiquei super feliz. Era um dia que eu estava, inclusive, não estava bem, e fiquei muito feliz da ideia ter sido absorvida, né? Uma ideia que eles discutiram depois lá. E por que eu acho? É porque, imagina, estou aqui no estado de Minas. Aí no estado de Minas a gente, Deus os livre, mas imaginemos que o surto foi ampliado. Aí o fornecedor que está lá no interior de Minas, o órgão público que está lá no interior de Minas, precisa adquirir respirador. Tem uma fábricazinha aqui em Minas, mas ela foi suspensa pela administração, ou foi impedida, aplicada aquela sanção do pregão, ou foi declarada inidônea. Eu vou abrir mão de comprar esse respirador para ficar procurando uma outra, eu vou perder mais, 3, 4, 5 dias, se existir uma outra, né, para atender essa demanda.
Sinceramente, nesta hora, eu acho que o que importa é salvar a vida, é comprar o respirador. É um momento, é uma situação emergencial, uma situação peculiar. A AMP teve o cuidado ainda de condicionar essa possibilidade de afastamento da restrição à situação em que é apenas aquele fornecedor. Eu não tinha nem tido esse cuidado todo. Eu achava que quando fosse justificável, necessário, mas ela deixou claro que apenas quando existir um único fornecedor para atender e ele tenha essa restrição. Para mim é algo totalmente válido, né? Algo que eu particularmente também defendo no livro, inclusive em relação a alguns impedimentos de contratar, como por exemplo devendo da Seguridade Social. E um dado interessante que quem levantou, acho que foi o Marcos, aliás, foi o Rafael Carvalho, é que neste caso, e ele até registrou lá no parecer, que o grupo do Renato a gente publicou, é que nesse caso a gente teria uma inexigibilidade, né? Já que apenas há um fornecedor, exatamente. Tecnicamente já não seria uma dispensa, seria uma inexigibilidade. Achei bem interessante. É isso mesmo, perfeito. Rony, agora é uma situação interessante, porque dentro dessa flexibilização, né, vindo aí com essa medida provisória, tem também uma situação excepcional, que é a questão de dispensar a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista. É lógico que eles ressalvaram, em função até de ser uma exigência constitucional, a regularidade da Seguridade Social. E eu queria saber o que você acha disso, dessa dispensa desses documentos, porque o que eu vejo, me angustia muito o excesso, às vezes, de documentos que já são pedidos normalmente no dia a dia. Nessa situação excepcional, você passar a exigir documentação das empresas, você inviabiliza aquele procedimento que foi lhe ofertado para que você consiga resolver essa situação urgente, né, que se apresentou. Então, eu queria saber o que você acha deles terem dado essa relativizada, ou seja, terem possibilitado contratar sem essa apresentação desses documentos que eu acabei de citar. Perfeito. Eu também gostei muito. Acredito que nas licitações públicas nós perdemos um pouquinho da função dada pelo Constituinte para a habilitação. Lá no inciso 21 do 37, a Constituição deixa claro que os requisitos de habilitação, eles têm uma função, que é garantia do cumprimento das obrigações. Eles seriam, digamos, indiciários, né? Seriam requisitos indiciários de que aquela empresa que está disputando a licitação, se ela for contratada, ela vai cumprir com as obrigações. E, sinceramente, isso se perdeu no 8666. A habilitação virou um filtro meramente formalista. Não importa se tem na prática das licitações, para a maioria dos órgãos, não importa se isso tem relação com garantia do cumprimento das obrigações. Tem um caso que é bem curioso, né? E real. Uma professora, uma amiga que dá consultoria, uma vez ela me ligou, né? Ela era de um conselho lá, e ela me contando uma história. Eu sempre conto aos meus alunos isso. Eles fizeram uma licitação, um pregão muito bem sucedido para adquirir uma televisão, e adquiriram essa televisão. E aí era uma televisão daquelas bem modernas, grandes, para uma sala de reunião lá do conselho, e aí eles receberam, até comemorando o bom resultado da licitação, séria, boa redução de preço, e vão abrir a caixa, né? Já iriam emitir a nota de empenho para a empresa X, né? E quando eles abrem a caixa e vão ver a televisão, se ela cumpria todos os requisitos exigidos na licitação, aí tem lá uma nota fiscal pendurada na parte de trás da televisão. E tem lá, americanas.com. Ela disse, poxa vida. E ela viu que ela licitou e comprou essa televisão por 5 mil, e na americanas.com essa televisão era 3 mil reais na promoção Black Friday, sei lá, promoção o desconto que estava sendo oferecido na internet. Ela disse, puxa, o que fazer? E eu respondi a ela, a primeira coisa é a gente refletir, por que americanas.com não disputa a nossa licitação? Exatamente. A gente encheu o processo licitatório de documentação, de um monte de custo transacional. As empresas do mundo real não disputam, às vezes, nossas licitações. Então, se num momento de crise desse, em que a gente tem um grande excesso de demanda para comprar respirador, para comprar álcool gel, para comprar luva, para comprar máscara, a administração parar para ficar olhando certidão de regularidade fiscal, certidão negativa de débito trabalhista, a empresa não vai vender para a administração, tem quem compre. E é interessante
O Rony, é interessante porque se a gente for pensar, essas empresas elas também vão ser impactadas aí com esse período, né? E eu acho que essa saúde financeira das empresas ela vai ser comprometida. Tanto é que nós tivemos aí as orientações hoje, tanto da Receita como, né, a questão do próprio da CND do FGTS e INSS, então que teve né, foram estendidos, já vislumbrando esse inadimplemento, que eu acho que é esperado e foi uma boa ação aí do governo no sentido de proteger um pouco essas empresas não, e proteger o próprio ambiente público, porque vai ficar sem fornecedor. Então eu acho que realmente é algo que a gente tem que, falei que esse momento de crise a gente vai ter que se reinventar, vai ter que repensar algumas coisas que a gente vai verificar agora, que elas acabam mais por atrapalhar do que por promover aí uma contratação vantajosa. Então, é bom né, a gente estar discutindo essa temática. E agora, assim, para a gente finalizar, eu vou te pedir vou fazer uma pergunta e pedir o seu parecer a respeito. O que nós podemos, quais assim as repercussões que nós podemos projetar aí para a administração pública brasileira na persistência desse estado de calamidade pública? O que você está assim prospectando para a administração pública brasileira se nós tivermos a perenidade dessa situação? Você me dá aí o seu sentimento, por favor, meu filho. Minha bola, querida. Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa refletir bastante. Até quero convidar todos os ouvintes. A gente vai ter, hoje é quarta, então vai ter DR, e aí a DR hoje vai ser com o professor Anderson Pedra, no meu perfil do Instagram, às 19 horas. E o objeto da DR é justamente isso, né? Qual vai ser a repercussão, pensando no futuro. A gente vai tentar focar mais em contratações públicas, né? Mas tentando ampliar para a administração pública, meu Deus, eu acredito que nós vamos ter tantos efeitos colaterais, alguns negativos e alguns positivos para a administração pública nos próximos meses. Primeiro, o dogma em relação ao trabalho remoto foi quebrado, né, pela crise. A administração pública percebeu que dá para fazer remoto, e se ela esperar, se ela avaliar bem os dados, ela vai perceber que o trabalho remoto pode ser extremamente vantajoso para a administração pública em algumas áreas, obviamente não em todas. Experiências como essas na dispensa na dispensa emergencial nas ações de combate ao coronavírus vão talvez fazer a administração refletir para o modelo atual de contratação pública. Então a gente vai poder parar e avaliar, puxa vida, por que realmente a gente exige essa papelada toda para tudo que é licitação? Olha, o período que a gente não usou, veja como ficou mais fácil, como a gente contratou mais barato, olha que vantagens isso trouxe para a administração, que maior agilidade. Então isso vai ser um outro fator. O Ministério da Saúde já está trabalhando em alguns modelos de credenciamento para aquisição. A gente já está começando, é uma ideia também, acho que o Renato já fala muito sobre isso, construir uma plataforma de e-commerce para a administração pública, né, para que ela contrate diretamente através desse modelo de contratação que o mercado privado já usa. Por que a gente não utiliza? Então, sem dúvida nenhuma, muitos efeitos ocorrerão para a administração pública, né? Repercussões também vão ocorrer do ponto de vista negativo. Possivelmente a gente vai ter uma grande queda de receita por conta desse colapso, quase colapso econômico. A gente tem que ter preocupação com o colapso na área de saúde? Tem. Mas nós temos que ter também preocupação com o colapso econômico, porque o colapso econômico gera problemas gigantescos na área de saúde também, né? Então essa redução, por exemplo, de carga tributária que nós vamos ter, esse risco, se o problema persistir por mais tempo, nós termos desemprego em massa, tudo isso aí vai repercutir na administração pública, no custeio dela. A administração pública federal já começa a ensaiar a discussão sobre redução da remuneração dos servidores, né? Você já está conseguindo liminares, como foi o caso de São Paulo, para não pagar a dívida com a União, e esse não pagamento da dívida com a União gera reflexo para o caixa da União, né? O problema do reflexo no caixa da União prejudica a imagem da União em relação aos seus credores. Então, nós vamos ter certamente, e é difícil a gente tentar aventar todas, né, efeitos negativos e efeitos positivos. Eu tento mirar nos positivos,
que é dar uma chacoalhada nesse nosso modelo de contratual, nesse nosso modelo de atuação da administração pública, para que novidades sejam incentivadas, né? E essa novidade eu acho que devem, sobretudo, mirar na redução de custo transacional, na simplificação do procedimento. Eu falo que esses aprimoramentos, essas questões, elas têm que ser absorvidas. Eu acho que aquilo que a gente talvez tenha... tem duas situações que você comentou aí. Ontem eu tive uma entrevista com Walter Cunha sobre teletrabalho. E foi interessante porque o Eduardo Denap, né, se você conhece, Eduardo falou, com relação ao teletrabalho, a gente avançou em 5 dias o que não fez em 5 anos. Ele está chamando o processo do JK do teletrabalho, porque realmente aquilo que estava sendo, né, tinha uma resistência dentro dos órgãos públicos, a gente já verificou que nós temos um outro olhar depois dessa questão da pandemia. E esse procedimento mais célere, que você diz que diminui o custo, eu falo que é o custo administrativo, o custo operacional e etc., ele vai conseguir ser mensurado, né? Porque o pessoal fala, é a métrica e o comparativo, então eu acho que a gente vai ter como absorver alguns desses procedimentos que foram criados, que são mais flexíveis, que atendem de forma mais eficaz o interesse público e sair dessa vibe nossa de excesso de formalismo, de procedimentos tão completos, nessa completude, que acabam até se distanciando do que a gente realmente precisa. Eu falo que, às vezes, os órgãos de controle são complacentes em ter um processo todo formal do que vislumbrar mesmo o que efetivamente atende o interesse público, porque, às vezes, essas questões nos tornam mais aptas a tratar de uma forma diferenciada. Bom, Rony, eu estou cheio de perguntas, eu não sei nem por onde começar aqui, mas eu estou com uma aqui do Walter Filho. Ele fala o seguinte: eu entendo que, diante dessa hipótese de dispensa, né, prevista aí na medida provisória 926, não há necessidade do ente estadual ou municipal em declarar situação emergencial de calamidade pública em razão de se tratar de hipótese diversa da Lei 8666. É certo isso? Ou seja, o que ele está querendo saber? Para fazer uso dessa prerrogativa, dessa dispensa da medida provisória, esses entes têm que baixar algum decreto? Não, eu não acho que tenha a exigência de, como requisito, o dispositivo não criou essa exigência de ter um decreto. A gente, lá no inciso 4 da 8666, a gente tem aquela hipótese de dispensa emergencial que é baseada em 2 fundamentos, né, 2 fatos. Ou uma situação de emergência, que também não precisa de decreto, ou a calamidade pública. Essa, sim, ela pressupõe um decreto, no caso do município, definindo essa situação de calamidade pública. No caso do coronavírus, não. Né? Inclusive, na medida provisória, eles acrescentaram que a situação de emergência é presumida, né, para tentar deixar o gestor, digamos, confortável em relação a isso. Eles pegaram todas as exigências que o Tribunal de Contas da União consolidou para o inciso 4, né, como requisito, que tem que estar garantido que a utilização da dispensa só pode ser utilizada efetivamente para o atendimento da situação de emergência. Então, eles botaram tudo isso lá num dos artigos 4B, 4C, para deixar claro, tudo isso aqui está presumido. Né? A gente está numa situação de emergência e todas essas condicionantes criadas pelos nossos órgãos de controle, elas estão, neste momento, presumidas. Então, não acho que precisa do decreto. A situação de emergência decorrente das ações de combate ao coronavírus, elas já estão dadas e não precisa, já é de conhecimento público, não precisa do decreto. E agora vai ter um debate interessante, possivelmente, qual é o limite dessa relação. Né? Por exemplo, é óbvio que para comprar álcool em gel eu posso usar a dispensa, é óbvio que para comprar respirador eu posso usar a dispensa, mas, por exemplo, um órgão que precisa de contratar serviço, por exemplo, um órgão de polícia que precisa, por conta do trabalho remoto, precisa contratar um determinado serviço, precisa comprar computadores, ou precisa contratar um serviço de suporte em TI para atender todos os funcionários que vão estar em confinamento durante o período
de trabalho remoto por conta das ações de combate ao coronavírus, isso justificaria a dispensa emergencial? Aí esse vai ser um debate interessante. Eu acredito que deve ter uma relação direta com as ações de combate. Né? Eu não posso aproveitar isso para qualquer despesa desse período justificar a não realização de licitação. Aí vou ter que usar uma outra hipótese de contratação direta se não for possível realizar o certame público. Muito bom. Rony, agora eu estou com a Renila, ela está ansiosa aqui com a pergunta dela, porque ela fala o seguinte, a calamidade declarada, né, no decreto, ela pode ser usada também como fundamento para doação no período eleitoral, nos termos do artigo 73, parágrafo 10º da lei eleitoral, ou seja, usar como fundamento o decreto para doar bens no período eleitoral? Puxa vida, boa pergunta. Boa pergunta. Vai entrar agora na nossa área que eu não atuo há alguns séculos, que é a área eleitoral. Eu acho o seguinte, sinceramente, a situação de emergência, ela permite a contratação direta, tá? Para atender essa demanda, as ações de combate ao coronavírus. Mas daí a justificar que isso seja utilizado para que, por exemplo, um prefeito de cidade do interior comece a distribuir alimentos, não sei, isso realmente pode gerar alguma discussão eleitoral interessante, né? Como abuso de poder econômico. E um desvio de finalidade também, né? Se a gente for pensar, a gente tem aí, eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que ver a finalidade para a qual está tendo essa doação. Se for uma questão realmente necessária. Ô, Rony, eu estou vendo aqui muita gente... Essa pergunta eu não tinha refletido ainda sobre isso. Porque vejo que a gente tem dois mundos jurídicos, né? A possibilidade de fazer as contratações, inclusive para doar as pessoas que estão carentes, estão necessitadas. Vamos supor, um grande problema econômico decorrente do coronavírus e até das ações de combate ao coronavírus pode ser uma perda de geração de empregos, né? Várias pessoas perdendo seus empregos. Os profissionais autônomos, eles vão ficar sem ter como executar seu ofício, motorista de Uber, motorista de táxi, lavador de carro, essas pessoas, faxineiras, diaristas, meu Deus, essas pessoas estão numa situação periclitante, tanto que a sociedade civil tem na rede social se movimentado para tentar auxiliar essas pessoas, né? Puxa vida, se você contrata a sua diarista, fala para ela ficar em casa, mas paga ela. Se você contrata o lavador de carro, você não vai sair, não vai sujar o carro, mas paga ele antecipado, faz algum esforço para ajudar esses autônomos, porque eles, de repente, de uma hora para outra, eles ficam sem renda, né? Sem receita. E como é que a gente vai resolver esse problema social? E, obviamente, se o indivíduo é um bom agente público, é gestor e é um gestor municipal, ele está preocupado com isso. Então, é legítimo que ele, por exemplo, compre mantimentos e busque esforço para tentar atender, né, para atender essa comunidade, essa parte da comunidade que está claramente necessitada, e isso é legítimo. Né? Agora, o problema é se isso for desvirtuado para uma ação eleitoral indevida. Aí a gente vai ter a repercussão de um outro mundo jurídico, um outro ramo jurídico, que são as vedações por abuso de poder econômico. Né? Só que, sinceramente, eu acho que vai depender muito do caso concreto. Eu acho que a ação é legítima, em princípio, a priori ela é legitimada pela situação de calamidade que a gente está vivendo. Né? Agora, eventuais abusos, sim, devem ser identificados. Acho que eu cheguei a ter... Alguém me mandou, não estou lembrando exatamente qual foi o estado, se foi o Pará, não lembro exatamente qual foi o estado, mas alguém acho que me enviou uma mensagem sobre isso. O Ministério Público tinha entrado com ação e o Judiciário tinha dado uma liminar para impedir um determinado prefeito de fazer a entrega de alimentos para uma comunidade carente. Né? Não conheço o caso concreto, não posso saber até onde está certo ou não o Ministério Público e o magistrado que concedeu a liminar. Auxiliar as pessoas que estão precisando nesse momento para mim é um dever do gestor público, é um dever moral nosso, particulares que podemos fazer alguma coisa, e obviamente um dever de probidade, inclusive, do próprio agente público, já que ele está representando o poder público, precisa tomar atitudes para atender essas pessoas. Agora, se isso for desvirtuado para uma tentativa de cooptação eleitoral,
aí realmente a gente teria um ilícito do ponto de vista eleitoral que justificaria eventual reprimenda, né, pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Rony, eu estou vendo aqui muita gente angustiada, porque tinha pregão presencial, e né, principalmente nos municípios ainda que isso sobrevive, né, essa questão dos pregões presenciais, e como é que eles fazem, se podem fazer o pregão dentro de casa e tal. Eu falo que você tem que ter uma estrutura para isso, né, porque hoje, realmente, um pregão presencial, na medida em que você está pedindo para evitar que as reuniões ocorram, ele se torna completamente inviabilizado. Eu queria saber de você, assim, eu já acho que talvez as medidas que devam ser tomadas aqui seriam no sentido de partir para a utilização desses normativos, não que a gente possa, nesse momento, apagar o incêndio com esses normativos e quando isso tiver abrandado, retorna as questões aí com relação a esses pregões, porque uma estrutura hoje eletrônica, para quem não teve, até para ela ser implantada, ela precisa do pessoal né, da área de TI, de sistema, então isso não dá para ser feito da noite para o dia. Então, é uma situação delicada. Bom, olha, Rony, são tantas as perguntas, mas nós já estamos com 50 minutos já de conversa. A gente nem sente, né? Vai conversando, vai batendo papo, e a respeito de um tema, né? Agradável, Tatiana. Pois é, um tema muito interessante, são muitas as perguntas. A gente marcou, Rony, aqui né, amanhã nós vamos falar com a Gabriela Pesce também sobre o decreto, então a gente vai voltar a essa temática. Na sexta-feira, o João Domingues, que você também conhece, vai falar sobre terceirização, então nós vamos destinar só para os contratos de terceirização. Na outra semana, a gente volta a falar sobre o decreto e sobre a medida provisória nessa situação das contratações emergenciais, e com a professora Cristiana Fortini. Então, hoje não esgota, a gente só começou com a nossa referência aí das contratações, que foi o professor Rony Charles. Então, eu quero, antes de terminar aqui, Rony, ver se você sugere algum artigo, material que você tenha produzido, ou que você achou interessante, e que sirva de apoio para os interessados, se você puder divulgar né, se você tem divulgado lá na sua rede. Eu estou divulgando todo o material que sai. Hoje eu já vou divulgar mais uns 2, inclusive esse link, né, lá da SEGES, se você tem alguma indicação. Tenho. Eu estou sempre publicando lá na minha página, ronicharles.com.br. É isso que eu te pedi também, para você divulgar aí o seu contato. Obrigado. Eu estou sempre publicando alguns materiais. E recentemente eu publiquei um material fantástico que você fez no trabalho junto ao Tribunal de Minas. Fantástico. Parabéns. Obrigada. A equipe do Tribunal é uma equipe diferenciada, ela é muito boa mesmo. Toda equipe tem que ter uma boa capitã. Obrigada. Em relação à questão do coronavírus, teve um material, eu tenho até medo de esquecer algum bom material que a gente publicou lá, mas teve um material fantástico do Hamilton Bonato, junto com a Procuradoria do Estado do Paraná, um do Luciano e do Marcos Alcântara, né, 2 amigos nossos, fizeram um trabalho fantástico, muito prático, muito objetivo, muito claro, interessantíssimo. Teve um artigo da Gabriela Pesce, que eu publiquei lá, teve um artigo da Renila, que está aqui, que eu também publiquei lá. Teve da Flaviana Paim, um trabalho muito bacana sobre revisão econômica também. Eu espero não estar esquecendo nenhum aqui. Teve também teve também da Marla, né, advogada lá da Bahia, que fez um rápido manual. Teve o do Rodrigo Pironte. Esse a gente divulgou. Eu vou, então, fazer da seguinte forma, esse material que você está elencando, eu vou ver se a gente divulga na rede social da Fórum, na minha rede social, e quem quiser já consultar, está disponível lá na rede social do Rony. Eu quero lembrar que amanhã, Rony, nós vamos ter um debate sobre o descumprimento contratual no contexto do Covid. Olha que interessante, com a professora Gabriela Pesce.
Vai ser no mesmo horário, às 15 horas, e eu quero aqui agradecer de todo o coração as respostas que você não, né, que a gente não conseguiu responder. Como eu disse no início, nós vamos disponibilizar aqui para o professor Rony. Eu vou tentar ver se eu consigo responder algumas das questões colocadas e divulgar também na minha rede social para poder mitigar um pouquinho essa angústia, essas dúvidas que apareceram. Mas em função do nosso tempo, senhores, me perdoem, não dá para responder, não se sintam desprestigiados, mas é porque o tempo, ele é fixado, então a gente não tem como responder a todas as questões. Olha, muito obrigada, agradeço aí a sua participação, o seu carinho e a sua disponibilidade. Poxa, Tatiana, eu aqui quero agradecer muito mesmo, tá? Muito, muito mesmo. Convidar todos que estão aqui, se quiserem participar hoje da nossa DR, pelo meu perfil do Instagram, às 19 horas, vai ser com o professor Anderson Pedra, e a gente pode avançar também em outras questões relacionadas ao Covid. Quero agradecer muito, conversar com você é sempre muito bom, passa realmente rápido, é sempre muito agradável. Agradeço ao convite, né? A Editora Fórum tem um trabalho fantástico nessa nossa área de gestão pública, certamente o público que participou é um público muito qualificado. Tá? Agradeço também a assistência aí do Marcelo, né? Eu dei muito trabalho aí para com algumas questões técnicas aqui, tá? E Tati, fica com Deus, parabéns pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo. Você é uma referência para todos nós aqui na área de contratação pública, tá bom? Sou seu fã. Obrigada, tá ok. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Cuidem da sua saúde e fiquem com Deus. Amém, amém. Tchau. Tchau.